Olá meninas, eu sou a Ana da Ateliê Aromas de Ana e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa aula da nossa mala Juliette. Então vocês viram que eu apresentei o kit com a bolsa, com a mochila e faltava a mala. E ainda temos a frasqueira que ainda está a caminho. Então a mala de hoje é essa. Ela é toda estruturada, então eu vou mostrar para vocês como ela é estruturada por dentro. Além das estruturas que vocês já conhecem aí, foi colocada uma estrutura externa, no caso, depois, além dessa estrutura aqui. E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. Então, essa mala, ela tem esse bolso frontal. Ela tem um espaço interno super forte, essas alças bem reforçadas aqui, que eu explico bem como é feita aí. Aí a gente abre ela assim, ó. E ela fica toda estruturada, então a pessoa consegue arrumar tudinho tranquilamente aqui por dentro. Ela tem esse bolso aqui, bem bom para estar carregando as coisas. E ela fica assim, ó. Então cabe bastante coisa aqui. Então a aula de hoje é essa, espero que vocês gostem e bora começar a nossa aula. Se gostar, não esqueçam de compartilhar aí nas redes sociais. O projeto é um projeto pago. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo pelo Ateliê Aromas de Ana, que eu passo todas as informações aí necessárias para vocês, tá? Então vamos lá começar a nossa aula. Bom, meninas, vamos começar então a nossa aula. Vamos começar a nossa mala então. Primeiro de tudo eu vou apresentar para vocês essa parte aqui, que é a parte do zíper. O que acontece? Como tem esse detalhe aqui do couro, eu quero passar para vocês esse detalhe aqui de couro. Vou só pegar aqui. Então, aqui, gente, ó. Vocês estão vendo que eu fiz essa faixa aqui, ó, de couro. Qual é o fundamento dessa faixa? É nós encaixarmos a alça. Então, o que acontece? Você vai pegar o comprimento todinho da sua peça de zíper, que é essa aqui, que é aquela que vai inteira para a mala abrir inteira, e vai colocar aqui, ó. Aí, eu vou cortar a largura da faixa lá, que é de 7 centímetros, e vou dobrar 1 centímetro para cada lado aqui, ó, para dentro. E vou passar uma cola e vou colar isso aqui. Vai ficar colado assim, ó, tá? Aí eu venho aqui e aplico aqui, ó. Só que eu vou aplicar primeiro um lado. Só que uma coisa, gente. Isso aqui você faz antes de colocar o forro. Então, você acha o meio da peça aqui, marca e marca o meio da sua faixa. Assim, ó, dobra aqui e marca. Vem aqui e posiciona bem no meio onde você marcou a sua peça. E aplica. Aí, vamos aplicar a faixa com os alfinetes, prendendo ela todinha aqui. E vamos achar o meio dela aqui, ó. Aqui, ó. Achamos o meio e vamos marcar do meio aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. Vocês vão marcar... Dobrei aqui no meio, ó. Então, vocês vão marcar... Do meio, vocês marquem 9 centímetros, ó. Daqui pra cá, 9 centímetros, ó, tá? E aí, aqui no 9 centímetros aqui, você dá um corte direitinho com estilete ou com... Até mesmo com a tesoura, que você possa botar a alça dentro. Assim, ó, tá? Vai ficar assim, ó. Aí, você dá uma dobradinha aqui pra dentro disso aqui e enfia a alça e costura. Aí bota a alça para dentro, mais ou menos 1 centímetro para dentro aqui a alça e passa uma costura aqui, ó. Pode fazer a alça um pouquinho maior e botar uns 2 centímetros para cá. Eu não fiz ela maior, mas você pode fazer ela maior. E botar uns 2 centímetros e fazer aquela costura aqui maior, ó, tá? Aí faz a costura todinha aqui, faz ela em X para ficar bem presa. Vai fazer isso dos dois lados, ó, tá? E aí, eu vou erguer aqui, eu vou posicionar a mesma quantia que eu botei pra cá, eu vou botar pra cá. E aí, eu vou costurar, tá? Aí, quando eu costurar, eu vou ter a minha alça da mala pronta, tá? Aí, depois que você costurou aqui, você vem aqui e passa a costura dos dois lados dessa faixa, prendendo isso aqui. Ela vai ficar toda presa.
tá? Assim que a gente faz essa parte aqui da alça de mão, tá? Agora aqui, gente, para colocar, fiz isso na minha faixa, já tá pronta ali a peça que é para alça, a alça já tá colocada, tudo pronto. Vamos colocar o zíper. Aqui no canal tem um vídeo que ensina a fazer zíper para mochila e bolsa. Você pode acessar o link e olhar, vou botar o link embaixo da descrição desse vídeo para vocês encontrarem fácil o link, que eu ensino exatamente a fazer esse tipo de zíper, tá? Para nós não perdermos tempo. Então, corre lá, depois que tiver essa parte aqui pronta, olha o vídeo e vê como é que coloca o zíper e o forro, e o forro da peça, tá? Então, vamos continuar aqui, faz de conta que você já sabe. Agora, vamos colocar. Isso aqui eu ensino também lá no vídeo, a prender o fundo no zíper. Aí, eu fiz o meu zíper lá, e tem o meu fundo, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou prender isso aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu fundo, aí eu vou fazer assim, ó. Peguei o meu fundo, que é pequenininho, botei aqui que já tá tudo preso, já coloquei o cursor, vocês não esqueçam de botar o cursor aqui na peça, vai 2 cursores. Vou vir aqui e vou passar uma costura de fora a fora, prendendo a parte do fundo na parte do zíper. Então, boto frente com frente, passo uma costura aqui. Bem como eu mostro no vídeo de como fazer zíper. E aí, pego o meu tecido de forro e boto de frente pra cá também, ó. E vem aqui e passo uma costura aqui, ó. Eu até vou prender pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Tá? Aí, vou fazer isso aqui, ó. Porque quando você virar essa peça, você vai estar com o seu forro da parte do fundo toda embutida já assim, ó. Tá? E aí, o seu forro já vai estar no fundo da peça. Aí tá, fiz essa parte aqui, agora vamos à outra parte. Porque esse fundo tem dois lados, né? Então, vamos vir aqui, viramos a peça, colocamos de novo essa parte assim de frente com frente. E aí, pegamos o forro que tá lá do outro lado, ó. Ó, tá lá preso. Dobramos aqui, bem dobradinho pra dentro. Ó, vai ficar assim. Aí, você vem com o forro aqui, ó. E prende aqui, ó. Mesma coisa, passa uma costura, primeiro uma costura aqui, depois prende o forro aqui. E aí, essa peça vai ficar assim, ó, costurada. Aí, você só vira ela aqui, ó. Você já vai estar com o seu fundo com forro embutido aqui, tá? Aí, é fácil. Aí, você vem aqui, passa uma costura de fora a fora nas laterais e a sua peça de zíper vai estar pronta, tá? Então, a parte do zíper é simples. Nesse vídeo que eu falei, que vai ficar o link aqui embaixo, eu ensino bem direitinho essa parte aqui. Eu só queria mostrar a parte de como colocar a alça para vocês. Que é uma coisa fácil, só que tem que explicar. Agora aqui, gente. Aqui é a frente da minha bolsa, da minha mala. O que eu fiz? Para mim não usar esse material aqui, sem necessidade, porque o que acontece? O bolso vai ser colocado com outro desse aqui, né? Então, aonde fica o bolso, eu queria que ficasse o mesmo forro, né? Dos dois lados. Então, o que eu fiz? Peguei o meu sanduíche lá. Detalhe, gente, eu não falei pra vocês. Para toda a mala é feito um sanduíche na manta R1, TNT 120 e tecido principal. Foi quiltada essas peças todinhas em quilt livre, vai ficar assim, tá? Mas vocês façam como achar melhor o quilt. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu peguei a medida do meu bolso, para vocês terem uma ideia de como que eu fiz, ó. Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazer, porque eu não vou dar a medida. Vocês têm que ter essa noção de fazer isso aqui. Ó, peguei o tecido, o meu bolso, a medida do meu bolso, vim aqui na minha peça pronta, vim na minha peça antes de quiltar e medi aqui o meu forro, ó. Então, vai ficar assim, né? Então, o que acontece? Isso aqui tudo é o bolso. Eu vou pegar esse meu tecido aqui e vou deixar uns 3 centímetros para baixo e vou cortar ele. Essa parte aqui eu destaco. Por que 3 centímetros? Porque daí esse bolso vai cobrir aquilo ali, para não ficar faltando, né? Então, boto 3 centímetros passando desse tecido aqui e corto. E aí, eu vou pegar o meu tecido de forro que eu vou usar no bolso e vou botar aqui, ó. Vou botar bem aqui, ó. Aonde 3 centímetros para cima aqui, ó. E vou
passar na costura prendendo tudinho aqui. Então, eu boto frente com frente aqui, ó, bem assim, ó, vocês estão vendo ali? Vem aqui, boto meu tecido de forro aqui, deixando os 3 centímetros para baixo aqui, ó, que eu deixei, e aí eu vou virar. Quando eu virar, a peça vai ficar assim, ó. Tá? Então, aí eu venho e dou uma costura de acabamento no final. Então, eu vou quiltar só essa parte aqui. Você pode fazer isso antes de quiltar. Então, você corta e aí prende aqui e depois só faz o quilt aqui. É bem mais tranquilo, tá? Então, essa é a parte da frente. Aí, aqui nós vamos botar o bolso, como eu falei recém pra vocês. Vamos fazer o bolso, então. Vou cortar o sanduíche lá referente ao meu bolso frontal. E vou colocar o zíper. Então, como é que a gente coloca esse zíper aqui? Deixa eu cortar um zíper daqui direto. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a peça de zíper. Ó. Pegamos a peça de zíper, botamos frente com frente aqui. Pegamos o nosso tecido de forro, colocamos frente com frente aqui. E vamos passar uma costura prendendo o forro e o zíper ao mesmo tempo. Se quiser fazer separado, fica à vontade. Esse meu tecido de forro é um nylon capa. Eu uso ele porque ele é impermeável e deixa a peça mais sofisticada dentro. Eu gosto muito de trabalhar com ele. E estrutura melhor também. Não é o nylon 600. Porque o nylon 600 eu não gosto da textura dele. Esse aqui é um nylon mais macio e o acabamento fica mais bonito. Aí, gente, eu vou virar essa peça aqui. Ela vai ficar assim, ó. Com o meu forro já embutido lá do outro lado. E a peça vai ficar assim, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Aí eu venho aqui e dou uma costura de arremate todinha a lateral aqui do zíper. Vou vir aqui com essa minha peça pronta e vou aplicar ela. Já vou ter colocado os 2 cursores lá em cima. Vou vir aqui e posiciono ela. O que eu faço? Eu dobro para achar o meio da minha peça aqui, ó. Isso é muito importante, vocês acharem o meio da peça. Tanto de uma quanto da outra. Ó. Acho o meio das 2 peças. E venho aqui e posiciono meio com meio. Porque daí nunca vai ficar torto. Não falta nem para um lado nem para o outro. Aí vem aqui e posiciono aqui no meio com meio. Essa peça ela tá quadrada, né? Eu não refilei ela. Aí eu vou vir aqui e vou aplicar com o meu zíper aqui, ó. Aí eu aplico aqui, ó. Venho aqui, ó, e aplico direitinho aqui, ó. Já vai estar com o zíper bonitinho, arrumadinho. Ó. Venho aqui e passo uma costura em cima dessa parte do zíper que eu não costurei, ó. E prendo aqui. Aproveito, viro a peça assim, ó, e passo uma costura por aqui, que daí eu tenho visão total aqui na parte onde eu tenho que refilar depois. Passo uma costura todinha ao redor aqui. Vou ter esse meu bolso preso. Corto o excesso e venho aqui e boto um vézinho aqui, ó. Bem aqui, ó. E dou um acabamento com viés aqui. Assim que vai ficar a nossa parte do nosso bolso, tá? Aí, gente, aqui vocês viram que tem aquela faixinha de couro, né? Deixa eu pegar ela aqui. Aí vocês vão botar uma faixinha de couro aqui, ó. Como é que vocês vão fazer essa faixinha? O mesmo jeito, vocês vão cortar lá a medida, vão dobrar 1 centímetro para dentro e vão vir aqui e vão aplicar, tá? Ó, eu não colei ela ainda, mas eu vou colar. Aí cola ela com a cola de contato, ó. Aí dobra ela, coladinha, vem aqui, bota bem em cima, você pode até nem botar viés, desculpa, esqueci desse detalhe. Não coloca viés no zíper, dá o acabamento com a faixa mesmo, ó. Vem aqui e dá o acabamento em cima com a faixa, vai ficar assim a peça, tá? Porque você vai botar o acabamento aqui em cima do zíper. Então, assim que a gente faz essa parte frontal da mala. Feito isso, vamos colocar uma coisa, ó. Então, já coloquei aqui meu bolso, já ia me esquecer disso, é muita informação. Já coloquei meu bolso aqui, já tá com a minha faixa e tal. Vou vir aqui e vou botar o meu vivo, todinha essa peça aqui. Vem aqui, eu uso esse vivo aqui de plástico, ó. Mas você pode usar o vivo normal, com um tecidinho aí, contrastante.
e o cordão de algodão ou espaguete que seja. Eu uso esse aqui que já vem pronto. E vou aplicar todinho ao redor, depois que eu refilei aqui, eu coloco todinho ao redor da minha frente da minha mala. Pega a parte das costas da minha mala e faço a mesma coisa. Boto o vivo todinho ao redor. Gente, se vocês quiserem fazer um bolso desse aqui para frente e para as costas, pode usar a mesma medida. Eu optei por não fazer, eu fiz só o bolso da frente. E vamos aplicar o vivo em todas as peças. Agora, vamos reservar. Vamos pegar a nossa telinha, que é referente à parte frontal da mala, que vai lá as medidas. Aí vai a medida lá quadrada da telinha. Aí você vai vir aqui, ó, vai botar ela em cima da sua peça. Deixa eu pegar. Coloca em cima da sua peça aqui, ó, bem assim, e refila ela na sua peça para você fazer a aplicação. E aí você vai fazer o seguinte, você vai botar um zíper aqui. Ó, então você vai vir aqui para botar o zíper, só que você não vai botar aqui, ó. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Você vai pegar o seu tecido de forro, referente à frente ou às costas da mala. Vai pegar ele, vai botar a sua telinha aqui, bem assim, gente, como eu tô fazendo, ó. Vai pegar o seu zíper, vai posicionar aqui na sua telinha, ó, assim. E vai vir aqui, ó, vai posicionar a sua telinha bem em cima daqui, ó, assim, ó. Vai separar do forro e vai a máquina e vai passar, vai prender essa telinha aqui, ó. Aproveita e pega um vivo não um viés, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, vamos fazer certo. Vamos pegar o viés, pode ser esses viés pronto mesmo. Vamos fazer assim, aqui fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, dobrei todinha a ponta dele, ó, do que eu vou precisar aqui. Então, eu vou pegar a minha telinha, ó. Peguei a minha telinha aqui, já tá refilada. Vou enfiar o meu vivo aqui dentro, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Deixa eu botar bem aqui dentro. Vai ficar assim, né? Aí eu vou pegar o meu zíper e vou alfinetar ele assim, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. E aí, vou passar na costura de fora a fora, prendendo tudinho isso aqui. Aí, depois que eu prendi todinho o meu zíper com o viés e a telinha, eu vou pegar meu tecido de forro, que vai estar tudo pronto, essa parte aqui do zíper, ó, vai estar toda presa. Vou pegar meu tecido de forro, vou posicionar bem retinho aqui, ó. Vou vir aqui, vou passar uma costura nessa parte que não tem viés aqui, prendendo isso aqui. Aí sim, aí eu pego um outro viés, dobro ele e venho aqui e dou acabamento aqui nessa peça, que vai ficar assim, ó, tá? Exatamente assim como eu falei pra vocês aí que vocês têm que fazer aí na peça de vocês. Então, essa parte é super fácil, não tem esquema, é só uma aplicação de zíper normal. Aí, gente, vocês vão lá dentro da mala. Vocês podem fazer uns bolsinhos. Não tá aqui, ó. Tá aqui. Como que é feito esses bolsinhos? Eu vou pegar uma peça pequena aqui para vocês terem uma noção. Eu vou mandar a medida lá desse bolso. Você pode pegar a medida lá desse bolso que eu tô falando. Só que você vai pegar uma parte grande. Deixa eu pegar uma parte grande aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vai uma medida assim, um exemplo, de 90 por 40. Então, o que você vai fazer? No 40, você vai dobrar e deixar 20. E vai botar um elástico dentro desse 40 aqui e vai aplicar puxando ele. Puxa o seu elástico na hora que tá aplicando aqui, ó. Bota aqui, ó. Bem assim, ó. Ó, dobrei meu tecido no 40 aqui. E o elástico tá aqui dentro. Aí eu prendo o elástico lá com o pé de máquina e estico bem esse elástico aqui, porque o que acontece? Quando eu ir soltando ele, depois de costurado, ele vai ficar todo franzidinho assim, ó.
Aí eu vou pegar o outro tecido de forro e vou aplicar esses bolsos aqui, ó. Já com o elástico, ele vai estar todo franzidinho. Aí eu prendo ele todinho aqui e depois passo costura para fazer separações aqui. Aí aqui você faz quantas separações quiser. Para que é esses bolsos? Para botar shampoo. Então, meninas, já fiz o meu bolso lá. Já coloquei no meu forro, como eu mostrei pra vocês. Apliquei, vai ficar assim, ó. E já vim aqui e apliquei na minha peça de frente da mala, então. Aqui eu já costurei, como eu falei pra vocês fazerem, ó. Vai ficar assim dentro. Passei a faixa, ó, bem em cima do zíper. E já coloquei meu vivo aqui, todinho ao redor, e reservei. E aí depois coloquei esse forro que já tá com aquilo ali. Já coloquei o forro da parte de trás também. E aqui agora eu vou ensinar vocês o pulo do gato. O que acontece? Essa mala eu quero que ela fique bem estruturada. Então o que a gente vai fazer para ela ficar bem estruturada? Estruturar ela. Aí eu já estruturei ela com TNT 120, com manta R1 e tal. Mas eu queria que ela ficasse mais estruturada. Porque que acontece? O TNT 120 ele vai dar uma estrutura pro quilt, principalmente, deixar um quilt bonito. Se você bota o TNT 120 o quilt fica um quilt bonito, ó, corpado. Então eu gosto de botar ela também por isso. Só que eu quis estruturar mais ainda essa peça. Esse barulho é estranho por causa que a gente está tendo o jogo aqui perto, em função da Copa, e sei lá o que está tendo, a gente tem um estádio bem do lado. E aí, gente, o que acontece aqui? Como que eu estruturei para ficar durinha assim, ó? Tem aqui, no mercado existe aquele papel roller, que é esse papel aqui, ó. Ó. Eu já digo qual é a espessura para vocês. Esse aqui é o... já digo, não tá aqui a espessura dele para mim dizer para vocês. Acho que eu cortei. Mas depois eu coloco no projeto. É não muito fininho, mas ele é assim, ó, tá? E aí eu vou cortar a extensão do zíper, da parte do zíper lá, e do corpo da mala. Só que o que acontece? Vocês estão vendo que tá menor, né? Ó, tá menor que a peça, porque tem que ser menor. Tem que ser menor que tem que ficar dentro do vivo aqui, ó. Por quê? Porque essa peça vai ser colocada aqui. E ela não pode ficar pegando aqui, porque senão não consegue costurar. Então, o que a gente fez? A gente passou todinha a costura lá no forro, já prendeu o forro todinho. Deixa eu tirar aqui o excesso. Prendemos todo o forro, passamos uma costura de fora a fora, prendendo esse forro na peça. E vamos deixar aqui, ó, uma abertura, pra gente poder botar esse papel. E aí, você vai cortar o tamanho que caiba dentro isso aqui você só corta depois fez tudo isso aqui, aí vai medir que caiba dentro por aqui. Aí pega o molde o molde da peça, e você pode botar aqui e fazer o corte todinho dessa peça assim, tá? Então é assim que eu fiz. Não adianta eu mandar o molde disso aqui para vocês. É mais fácil vocês botarem o molde aqui. Como que eu fiz? Eu peguei o meu molde grandão, esse molde aqui, ó, grandão, botei no papel roller e aí deixei uma média de 1,5 cm, ó, eu risquei, coloquei 1,5 cm para dentro e cortei naquele 1,5 cm para dentro, assim que eu fiz esse aqui. Não ficou bem retinho, né, gente, mas é só para dar uma estruturada. E aí eu vou vir aqui e vou colocar. Eu até aconselho vocês, agora que eu vi que ficou desse jeito, a não embaixo, mas do lado, porque daí você enfia ele assim. Agora eu abri mais, mas não tem problema, eu fecho. Como ele ficou menor, ele não vai pegar na costura. E aí eu encaixo aqui, ó, encaixei, tá vendo? Aí eu vou passar uma costura de fora a fora, prendendo isso aqui tudinho. E não vai me interferir na hora de costurar aqui a peça. Agora, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Só coloca esse papel roller... Desculpa. Se você for impermeabilizar o tecido para não molhar,
com aquele spray impermeabilizante, ou se você vai usar material impermeável, que não seja só o tecido. Porque se você usar o tecido e botar essa peça para lavar, ou lavar essa peça, ou molhar numa chuva, esse papel lá dentro vai inchar. Então, eu aconselho assim, ó, impermeabiliza essa peça, que até melhor para vender a peça impermeabilizada, e que não suja também, né? E agora ela tá meio assim porque eu acabei de botar. E ó, já ficou reta. Ou usa com material que seja impermeável, que nem o nylon, aí do lado de fora um corino, alguma coisa do tipo que não passe a água. Porque é assim que eles estruturam essas bolsas que a gente compra de couro, corino, essas bolsas estruturadas, tudo feito assim. E aí eu vou passar a costura aqui e vou fechar isso aqui. Nessa peça aqui de zíper, você pode fazer a mesma coisa, enfiar aqui pelo lado, aqui ó, pelo lado, antes de fechar, corta ela menor, depois que tá tudo pronto, você vem aqui mede e corta ela menor. Ou você pode fazer o que eu fiz, que eu acho mais trabalhoso. Depois é que eu me fraguei que poderia ter feito daquela forma. Eu coloquei um zíper interno. Mas não aconselho, porque você vai gastar mais material, vai gastar tempo desnecessário e colocando assim, na hora de que você, ó, terminou aqui todinha a peça, já quando virar esse forro para cá, já enfia aqui o papel e passa uma costura e prende, deixando 1 centímetro aqui sem o papel, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui sem o papel, para você poder costurar. E aí faz a mesma coisa na peça de forro, que não tem erro. Nem vou me ater a explicação disso aqui, mas se vocês quiserem ter uma ideia disso, é como se vocês fizessem uma peça de zíper, você faz a peça de zíper e depois vem aqui e bota como forro, é exatamente assim, tá? Que eu fiz isso daqui, mas não há necessidade, gente, façam como aquele lá que é mais prático. Depois que eu fiz aqui, que eu me dei conta que não havia necessidade de ter botado esse zíper todinho aqui, tá? Tirando isso, então, vamos montar a peça. Agora, depois eu vou ter que prender esse forro aqui, que eu não prendi, que eu queria mostrar pra vocês. E aí, o que que acontece? Depois que você coloca esse papelão aqui, você prende já tudo junto, ó. Porque como ele é maleável, você vai conseguir colocar, olha aqui, ó. Eu vou botar por aqui pra vocês terem uma ideia. Eu nem vou me dar o trabalho de abrir o zíper agora. Ó lá. Então, você pode botar tranquilamente aqui, ó. Ó. Coloquei pela parte do fundo ali, ó. Eu ainda não botei o forro do fundo. Isso você tem que botar antes de botar a peça do fundo ali, no caso. Ó. Só tem que ir com jeitinho, né? Por isso tem que cortar um pouquinho menor. Acho que ficou muito certinha a minha. Ó. A minha ficou muito estreitinha. Eu até vou cortar. Abrir. Olha, eu abri o zíper para poder puxar ela, porque a minha ficou muito estreita. Ó, ela entrou muito apertada, por isso que isso não pode acontecer. Você tem que fazer menos estreita, você tem que deixar com folga para poder fazer esse tipo de... deixar ela mais maleável, ó. Tá? Mas vocês viram que se fizer o zíper também, a praticidade é total, né? Olha aqui, ó. Olha a praticidade que é com o zíper. Também pode, gente. Não é uma coisa assim, ai, não pode. Pode. Só que aquilo você vai gastar mais material. Fique ciente disso. Vai gastar mais zíper aí e mais uns 4 centímetros de forro aqui, tá? Então, já coloquei aqui, vai ficar assim, ó, estruturado. Aí, o que que acontece? Eu não botei o forro aqui, né? Então, eu vou vir aqui, vou botar meu forro aqui. Vou passar uma costura aqui prendendo tudo. Vou virar ele e vou botar o meu forro aqui, como eu mostrei pra vocês lá. O que que acontece? Como eu não vou conseguir dobrar isso aqui porque tá com papelão, a gente vai ter que fazer uma manobra aqui, ó. Pra poder virar. Só que o que que acontece? Olha aqui, ó. Virei. Deixa eu tirar aqui por aqui. Você pode deixar pra botar, fechar... colocar o fundo e fechar aqui, ó.
Ficou muito justinha a minha. Vou ter que abrir pelo zíper. Então, assim, gente, ó, não cortem justinha a peça, porque vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui, ó. Até foi ótimo que aconteceu isso, para vocês terem uma ideia que isso dá problema se esse papelão ficar muito largo aqui. Ele tem que ficar uma folga de 1 centímetro para dentro da costura. Tá? Ó. Então, colocando o zíper te facilita por isso. Ó. Tu pode tirar, tu pode trocar esse papelão, a hora que ele ficar molengo, tu pode trocar. Então, para fazer esse zíper é fácil. Você bota aqui, ó. Pega aqui vamos dizer que isso aqui tenha 30 centímetros. Tu vai cortar 32 centímetros. Isso aqui tem 30 centímetros. Você vai, a metade seria 15. Então, você vai cortar 16 para cada lado para botar o zíper. Um exemplo, gente. Não quer dizer que essa peça seja de 30 centímetros de largura. Então, assim, acrescenta 2 centímetros a mais na largura do forro para poder fazer a aplicação do zíper. Corta no meio e faz a aplicação do zíper exatamente como você faz uma aplicação para um zíper de peça normal. E aí, depois vem aqui, bota frente com frente e aplica. Tá? Na hora de fazer a aplicação do zíper, esse zíper tem que ficar frente com o avesso desse aqui, tá? Não sei se eu estou sendo bem específica, que eu não ia me ater esse detalhe do zíper, mas já vi que facilitou bastante. Aí, gente, se vocês forem fazer com o zíper, que nem eu fiz aqui, vocês vão ter que deixar uma parte sobrando aqui, ó. Por quê? Porque daí vocês vão ter que aplicar esse forro aqui, ó, no forro, não aqui na peça. Então, veja que eu já costurei aqui minha peça de fundo, mas eu não costurei o forro. Por quê? Porque agora, no momento que eu costurar aqui, ó, esse forro, eu consigo botar pela essa parte do zíper o papelão desse fundo aqui. Entendeu? Então, na realidade, esse zíper acaba te facilitando a vida por isso. Porque o que acontece? Tu consegue botar todos os papelões por ele. Então, se for fazer o zíper, prende a peça sem o forro na ponta aqui, ó. Sem esse forro do zíper aqui na ponta, descostura um pouquinho aqui. Vem aqui, bota o fundo em cima, de frente com esse forro aqui, ó. Em cima dele e passa uma costura. Não prende na peça, senão você não consegue enfiar o papelão pelo outro lado. Aí do outro lado, ó, prendi aqui nesse forro, vai ficar assim, ó. Deixa eu prender aqui já pra costurar. Ó. Prendi assim, ó. Aí eu vou dobrar pra cá e lá eu vou costurar normal, tudo junto, ó. Pego o sanduíche lá e costuro tudo junto, que já vai estar preso no fundo também. Aí a gente pode virar, sendo que aquela parte do forro vai estar aberta por dentro. Você pode enfiar por dentro do zíper todinho o papelão que quiser ali. Então, gurias, já prendi, então. Vou mostrar pra vocês como é que eu prendi. Vai ficar assim o acabamento, depois que você prender. E aqui, ó, olha aqui, ó. Quando eu falei que você consegue botar por aqui, olha aqui, ó. Olha lá onde tá indo na minha mão. Então, você consegue completamente colocar por aqui tudo que você quer, ó, tá? Tranquilamente. Agora, lembre-se que a parte do fundo ela é mais larga que a parte do zíper, porque aqui ainda tem essa parte desse zíper aqui. Então, essa parte é um pouquinho mais larga, por isso tem que ser cortado separado, não adianta querer botar uma peça só aqui. Eu vou explicar depois, antes de terminar o vídeo, como faz esse zíper, porque eu tenho certeza que vai ter gente querendo fazer exatamente esse zíper e aí não vai entender, porque eu não soube explicar no início ali, até porque eu não estava tentando explicar, porque eu estava imaginando fazer sem, mas eu já vi que facilitou bastante a vida aqui. E aí, gente, eu vou cortar essa parte do fundo aqui, vou vir aqui e vou medir, ó. Meço aqui quanto tem de largura e quanto tem aqui. Não esquece, tem que deixar 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui pra gente poder prender na frente da peça. E aí vai ficar assim, ó. E aí vai ficar assim, ó, tudo durinho aqui e firme. Como tem esse zíper aqui, a gente pode botar depois da peça montada. Então, como é que a gente vai montar? Vamos achar o meio dessa peça, fazendo isso aqui, ó. Unindo costura do fundo com costura do fundo aqui, ó. Unimos aqui e achamos o meio aqui.
Mesma coisa a gente vai fazer nos 4 lados da peça. Vem e marcamos aqui. Agora aqui, desse lado, e marcamos ali. Então, como você botou o zíper, isso é uma boa, porque facilita para colocar depois. Então, assim, ó, vamos aprender a fazer o zíper, que provavelmente é a maneira mais fácil de estruturar essa parte aqui da peça. Aquela outra lá, a gente não precisa botar zíper, mas essa eu já vi que funciona essa questão do zíper. E aí vamos botar assim, ó, frente com frente, vamos botar ela do avesso a peça, vamos achar o meio, já achamos o nosso meio aqui nessa peça aqui, ó. Cadê meu meio que eu tinha achado? Tá aqui. Então, eu já achei meu meio aqui, dobrando ela. E vamos clipar. Por que clipar? Porque você não vai conseguir alfinetar, gente, isso aqui, por causa do... Deixa eu ver, cadê meus clips? Estava aqui, em algum lugar. Porque você não vai conseguir alfinetar. Deixa eu ver se até... Vou tentar. Tá, até consegui, porque esses são bem grossos, esses alfinetes. Então, você vai alfinetar tudinho aqui, ou clipar que seja, a peça todinha. E aí, você achou o meio embaixo e em cima e une os meios. Por isso que eu disse que tem que fazer em todos os lados, porque daí você consegue unir todos os meios. Ó. Aí, vem aqui e vou unir meu meinho aqui embaixo também, ó. Achei meu meio aqui e vou marcar. Aqui. Então, vou clipar ou alfinetar assim. E vou alfinetar todinha a peça ao redor aqui, ó. E vou à máquina e vou passar uma costura de fora a fora, prendendo isso aqui tudinho assim, ó. Agora, lembrem-se. A peça com bolso fica na parte da frente da mala. Vocês vão entender depois na hora que eu abro. Porque essa parte ela levanta. E aí, você vai costurar todinho ao redor, todinho aqui, ó, e já vai botar o viés. Já faz isso e coloca o viés. Então, vocês viram que com a madeira ali dentro, com a madeira não, com o papelão não me interferiu em nada aqui. E esse papelão não deixa a peça pesada, porque qualquer outro tipo de papelão mais grosso vai deixar sua peça pesada. Aí, depois de ter aplicado lá o viés, tudo aqui nessa parte, você vai pegar a parte de trás da mala e vai fazer a mesma coisa. Vai aplicar todinha com um alfinete, depois vai passar uma costura prendendo tudinho e passar o viés nessa peça. Ai, desculpa. E vai passar o viés nessa peça. Porque o que acontece? Essa peça ela tem que ficar assim, ó, com o viés depois de pronto, entendeu? Então, eu vou fazer isso e volto para vocês verem. E antes de terminar o vídeo, eu dou uma explicação de como a gente vai fazer o zíper do forro. Me aguardem. Bom, meninas, voltei então, passei todo o viés ao redor, como eu falei para vocês fazerem. Aqui é a mesma coisa, a peça vai ficar assim com viés. Ela fica bem legal. Agora, vamos virar essa mala, para poder botar as estruturas que faltam. Eu peguei aqueles papéis, aquele papel Paraná, ou roller que chamam, né? Eu esqueci que até é o Paraná, não é roller. Papel Paraná esse aqui. Porque o roller ele é mais grosso. É que eu tenho os dois aqui, eu sempre confundo os dois. Então, virei, arrumei bem as estruturas ali. Também, a mesma coisa. Tá? Ok, assim ela já ficou firmezinha, né? Agora, gente, o que acontece? Eu peguei aquele meu papel Paraná lá e botei fita adesiva, essa fita adesiva larga, em toda a extensão da peça, para deixar ela protegida para umidade e tal, porque para não pegar nada, né? Não quer dizer que possa molhar, né? Mas dá uma estrutura melhor. Aí você vai fazer assim, ó. Pega aqui a sua fita durex e passa em todinha ela aqui. Tá? Ó.
E aí faz isso em toda a peça. Aí ela vai ficar assim, ó, dos dois lados, tá? Aí eu vou vir aqui e vou abrir o nosso zíper que a gente deixou lá e vou colocar, ó. Eu vou começar pelo fundo, né? Vamos botar primeiramente o fundo aqui, ó, dessa peça. Então a gente vai dar uma dobradinha nesse fundo e vamos enfiar aqui. Um jeitinho, porque vocês viram que é bem dificilzinho essa coisa costurada aqui, né? Ó. E aí vai colocando, encaixando lá. Por isso que você deixou aberta aquela parte do fundo lá. Fechou só o forro. Porque se você fecha a peça, não tem por onde enfiar o fundo. E aí vai ajeitando aqui que encaixe bem direitinho. Aí ajeita. Se precisar cortar um pouquinho mais o fundo, você corta. Mas não vai precisar aqui, ó. Cortei bem certinho. Depois que eu aprontei, eu vim aqui medir de novo para ver se precisava cortar mais um pouquinho. E cortei mais um pouquinho do fundo que precisava. Aí ajeito aqui com jeitinho. Como ela é toda estruturada, ela fica mais difícil mesmo de estar ajeitando. Mas nada que não dê para dar um jeito. Ó. Deu. Já estruturou lá embaixo. Agora vamos botar a nossa parte aqui, ó. Então aqui fica mais fácil, porque o que acontece? Ele abre todo o zíper, né? É só encaixando. Vai colocando e encaixando. Ó. Encaixa aqui desse lado. E vem fechando o zíper. Bota por dentro lá, para o viés ficar para fora. Não atrapalhar o teu viés que tu colocou ali. E vai ajeitando. Então vai ajeitando todinha. Ela e fechando. É um trabalho de paciência, tem que ter um pouquinho de paciência, não adianta vir aqui a amora louca e não ficar direito. Aqui. E aqui. Ai, acho que eu devo tirar um pedaço, gente. Ficou muito comprido. Deixa eu ver aqui. Aonde eu vou precisar tirar, já tiro agora. Então aqui. Bem aqui, viu? Os ajustes. Então é melhor sempre que o papel fique maior do que ele ficar menor, você não concorda? Aí vem aqui e corto bem retinho. Tirei. Exatamente o que eu tinha aumentado no papel, que eu dei uma aumentada achando que ia ficar pequeno. E bem no fim passou exatamente o que eu aumentei. Aí vem aqui. Ó, e fecha todinho. Vai ficar assim dentro. Olha só que legal. Ficou perfeita, né? Então, com esse zíper, você consegue colocar toda a estrutura por dentro. Aí, agora, vamos fechar nossa mala. Olha a perfeição dessa mala. Tá aí a nossa mala bem estruturada. Agora a pessoa pode botar, vai ficar legal, vai ficar aquela coisa toda molenga. Ela vai ficar legal. Tá? Então, tá aí a peça. Bem estruturada, olha aqui, ó. Pode ser carregada assim. Eu não botei a alcinha de ombro, mas nada impede de fazer uma alça de 1,40 de comprimento
botar o mosquetão na ponta e depois vir aqui e aplicar o negocinho aqui, porque como ela abre inteira, e aquele zíper ali, ó, abre, você pode botar costurar ali e não vai pegar no seu tecido de forro. Pode fazer isso também, que eu acabei esquecendo. Ou faz isso também na hora que vai montar, né, a peça em si. Não precisa ser agora, faz antes. Mas eu não achei necessidade. Então a mala vai ficar assim, bem espaçosa. O bolso fica aqui, por isso que eu disse que tem que ser colocado na parte que abre da mala, porque ele fica aqui. Então, para botar utensílios aí. Optei por não botar aquele bolso com elástico dentro, porque senão ocupa muito espaço ali e aí tu não pode estar enchendo a mala. Então, essa é a nossa mala. Joalete. Aí a Juliette. Ó, então ela vai ficar bem estruturadinha assim. Então a peça é uma peça muito legal. Deixa eu só ajeitar aqui. Acabei de botar a estrutura, ela ainda tá meio se adaptando, né? A gente tem que ajeitar ela dentro da estrutura. E aí a mala vai ficar assim. Tá, gente? Então, essa é a mala de Juliette. Essa é a bolsa grande. E essa é a mochila. Ó. A mochila e a bolsa não foram estruturadas com essa estrutura de papel, somente com um TNT 120 e aqui a necessaire. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo aí. Olha como ficou bem firme. Ficou uma mala super bonita, super vendável aí, super forte. Uma mala que, se a pessoa cuidar, dura uma vida inteira. Aqui eu optei por costurar, não botar rebite, então fiz uma costura bem forte. Essa alça aqui, você pode fazer ela maior, que vem até aqui, ó, por dentro, e aí costurar tudinho também, deixar ela mais firme ainda. Na segunda mala dessa eu vou fazer também, como essa foi a primeira da série. Então, aqui o bolso, como é que ficou. Então, muito obrigada por hoje. A peça de hoje foi a mala. Espero que vocês tenham gostado. Temos o projeto separado de todas as peças. Pode entrar em contato comigo pelo Ateliê Aromes de Ana, que eu passo os contatos para vocês aí, as informações necessárias. Ainda vou fazer uma frasqueira para compor esse kit. E muito obrigada por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.